Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de História, aqui pelo canal Educação. Eu sou a professora Kelly Campelo, é um prazer estar aqui com vocês. Então, você que está aqui comigo, apareça aqui no nosso chat, me manda aqui um oi. O pessoal também que está conectado aqui na cidade de Palmeira, de São Pedro do Piauí, a galera já apareceu aqui, já me mandou um hello. Que bom que vocês estão aqui. Na nossa aula de hoje, dia 12 de setembro, a gente vai responder aqui algumas questões sobre Revolução Industrial. Vou fazer uma revisão, vamos ver aqui rapidinho as principais características que a gente já discutiu durante as nossas aulas e depois a gente vai responder um exercício, tá certo? Então, vocês que estão aqui, por favor, apareçam no nosso chat, vão me mandando aqui um hello. E aí eu vou querer muito aqui a participação de vocês, tá certo? Porque eu trouxe muitas questões para que a gente possa responder. Vai ser uma ótima oportunidade para você saber se você entende o conteúdo, se você realmente está entendendo. Ok, pessoal? Então, bora lá. Hoje, dia 12 de setembro, a nossa aula vai continuar sendo Revolução Industrial. Só que hoje a gente vai revisar algumas coisinhas que nós já vimos, né? E vamos responder exercícios sobre o conteúdo, beleza? Então, olha só, lembrando, né? Relembrando o que foi a Revolução Industrial. Gente, foi um processo de grandes transformações econômicas e sociais que teve início lá na Inglaterra, por volta do século XVIII, de uma forma mais específica, lá por volta de 1750. Vocês estão ligados na contagem dos séculos, né? Pega os dois primeiros números, que dá o quê? 17, mais 1 é igual a 18. Então, é o século XVIII. É só tu pegar os dois primeiros números do ano e colocar mais um. Aí tu descobre o século, beleza? E isso é muito importante, porque aqui na história é muito importante que a gente consiga se situar no tempo, porque aí vai ser muito melhor de tu conseguir compreender o conteúdo, entender de fato em que momento da história foi que aquilo ali aconteceu. Então, nós temos aí a Revolução Industrial, que teve início na Inglaterra por volta de 1750, na metade do século XVIII, e que acabou se espalhando por grande parte da Europa, da América do Norte e também no continente asiático durante todo o século XIX e o século XX, tá certo? Bom, gente, quais foram as principais características? E a gente discutiu, analisou tudo isso, né? Primeiro, foi um processo que levou à substituição das ferramentas pelas máquinas. Lembra que antes do século XVIII, a Europa ela era extremamente ruralizada. As pessoas viviam no meio rural, desenvolvendo um trabalho manual, artesanal, coletivo, realizado ali, né, com a própria família. Mas o trabalho manual e artesanal ele passou a não ser mais valorizado, justamente porque havia surgido a máquina a vapor. Então, esse trabalho agora, o que vai ser valorizado é o trabalho dentro das fábricas, com as máquinas, porque a máquina ela não adoece, no máximo ela pode quebrar, podem mandar, né, consertar ela, e aí depois que consertam ela, né, se ela não tiver ainda boa o suficiente, pode vender as peças, então ela tem muita utilidade. Depois ela trabalha 24 horas por dia, ela não precisa parar para se alimentar, não precisa parar para ir no banheiro, a máquina não engravida e, principalmente, a máquina não reivindica direitos. Não é isso? Então, era muito lucrativo, era muito vantajoso aqui para os donos dessas fábricas, né, gente? E aí, com isso, tem um caos também, porque era muita gente desempregada, os salários eram baixíssimos, como nós vimos, né? Outro detalhe, com a energia humana, né, sendo substituída pela máquina, como eu acabei de explicar. Então, também aquelas ferramentas muito rudimentares do trabalho manual artesanal não era mais valorizado, e o modo de produção doméstico pelo sistema fabril. Então, aquele trabalho que ele era doméstico, com a família toda envolvida nessa atividade, agora não existe mais isso, né? As pessoas elas vão viver completamente voltadas
para o sistema fabril, né? Por isso mesmo que eram longas horas, a jornada de trabalho ela era muito grande. Então, olha aqui, as causas gerais da Revolução Industrial. Os antecedentes, gente, o artesanato, né? Então, como a gente viu, o trabalho ele era manual, o artesão é que desenvolvia todo o trabalho, não existia divisão do trabalho. Então, por exemplo, eu trabalho fazendo um vestido, sou uma artesã que trabalho com tecido porque era a base da economia ali dentro da Inglaterra. Então, o que que acontecia? Era muito comum que né, então eu cortava, eu pegava o algodão, colhia o algodão, transformava em fibra, fazia o molde do vestido, cortava, costurava, embalava, vendia, colocava o meu valor. Ou seja, eu, enquanto produtora ali, artesã, eu participo de todo o processo. Tá certo? Eu participo de todo o processo. Então, a gente tem aqui, não existe uma divisão do trabalho. O único trabalhador ali, ele participa de todas as etapas. A outra questão é um trabalho manual e doméstico, né? O artesão ali com a sua família, a artesã, desenvolviam todo aquele trabalho dentro de casa. Então, é um trabalho em que essas pessoas elas sabiam exatamente qual era o valor que elas deveriam dar para aquele trabalho. Afinal de contas, tu realizou o produto inteiro, não é isso? E aí nós temos aqui, ó, esses são os antecedentes da Revolução Industrial. O que também foi fundamental para que a Revolução ela tivesse início lá na Inglaterra foi a Revolução Comercial do século XV e do século XVI. Gente, então se liga nisso, tá? Questão aqui, ó, de prova. Então, por exemplo, a conquista de novos continentes e do caminho para as Índias, a formação, lembra, né? Como assim, professora? Conquista de novos continentes? Nós estudamos aqui as navegações marítimas do século XV e do século XVI. A gente viu que a Espanha e Portugal foram pioneiras nesse processo, né? Que inclusive o Brasil foi conquistado e invadido durante esse período, lá em 1500, no início do século XVI, que o continente africano, por exemplo, foi invadido por Portugal ali em 1415, no início do século XV. Então, a Europa, gente, ela começa a invadir novos territórios, tá certo? Olha, outro detalhe aqui, o crescimento do comércio. Claro, o crescimento do comércio, né? Porque agora o continente americano ele estava com muitos dos seus recursos naturais, das suas matérias-primas sendo retiradas de dentro do território. O outro detalhe, a acumulação primitiva de capital. Claro, gente, porque entrou dentro da Europa produtos e riquezas de várias partes do mundo, né? O momento em que o continente asiático vai ser explorado, o continente africano também vai ser explorado e, claro, as Américas, né? Eu quero sempre que vocês lembrem-se aqui justamente do contexto que a gente está falando. A gente está falando aqui de um contexto em que o Brasil ele estava sendo explorado ao extremo, né, gente? Então é claro que todo esse poder ele chega dentro da Europa. E é isso também que faz com que a Inglaterra ela consiga acumular capital, né, matéria-prima, recursos que ela tirava de outras regiões, como da Ásia, da África e também da América. Vimos aqui também que a Revolução Industrial ela gerou muitas mudanças sociais, como, por exemplo, a divisão social do trabalho, em que lá na sociologia a gente conhece o Karl Marx, que é um crítico, né, dessa divisão social do trabalho. Porque o que é essa divisão? Ela trata o trabalhador como um robô, porque cada trabalhador agora é responsável por uma etapa do processo de produção. Então, tu imagina assim, a gente está nessa fábrica e dentro dessa fábrica a gente faz o vestido. Lembra do artesão que eu expliquei? Que o artesão participa de todo o processo. Agora, na divisão social do trabalho, não é mais isso que acontece. Então, a gente tem o quê?
A gente tem esse trabalho, esse vestido. Eu corto, preparo o algodão, uma segunda pessoa transforma na fibra, né? A terceira corta, a quarta costura, a quinta borda, a sexta embala e quem vende é o dono da fábrica e é ele que vai colocar um preço dentro daquele produto. Né? O trabalhador ele não participa mais de todo o processo. Não dá para dizer que esse trabalhador ele sabe fazer a roupa, porque ele não sabe, ele só participa de um pequeno pedaço de toda a produção desse vestido. Então é isso que é chamado, é um trabalho robotizado. Porque tu imagina, você que está aqui assistindo essa aula agora, essa galera trabalhava dentro dessas fábricas, gente, até 18 horas por dia. Imagina tu passar 18 horas por dia colocando apenas o botão da camisa, o botão, o zíper da calça, ou o parafuso da porta do carro. É isso, né? Então é um trabalho extremamente dividido. Se antes da Revolução o único trabalhador fazia o processo inteiro, agora não dá mais. Agora a gente tem 20, 30 pessoas envolvidas nesse trabalho, tá certo? Então, é por isso realmente que o sistema capitalista que se firma aqui durante a Revolução Industrial, como a gente já aprendeu, acabou, né, recebendo tantas críticas. Bom, outras consequências aqui das mudanças sociais é o crescimento da urbanização. Como a gente aprendeu, é claro que vai gerar uma urbanização e de uma forma muito desenfreada. Porque, gente, imagina, essa urbanização aqui é com o êxodo rural, né, causado pelo êxodo rural. Então, existe uma grande quantidade de pessoas vivendo no meio rural, o trabalho que elas desenvolviam lá, esse trabalho, ele não é mais visto de uma forma positiva. Então, de uma forma positiva, que eu digo, não gera mais lucro. O trabalho manual e artesanal, ele não vai ser mais valorizado. Então, a galera, para não passar fome, começa a migrar, começa a sair do campo e ir para as cidades procurando emprego, trabalho. E só vão conseguir encontrar esses trabalhos justamente dentro das fábricas. Outro detalhe, o crescimento aqui dos bairros operários, porque as pessoas, os trabalhadores, eles vão começar a se fixar muito próximo às fábricas e faz muito sentido. Porque se eles passavam até 18 horas do seu dia dentro da fábrica, só sobra 6 horas, gente. Então, como é que essa pessoa ela ia conseguir fazer para chegar na fábrica, trabalhar às 18 horas por dia, depois ir para casa, comer, dormir e voltar para a fábrica? É um tempo muito curto. Então essas pessoas elas começaram a morar muito próximas dessas fábricas, né? Então surgiu os bairros operários. E aí lembrando, gente, que também era tudo muito caótico, né? Era muita gente vivendo dentro de um pequeno prédio, de um cortiço, como se chamava aqui no Brasil. Então eram famílias inteiras e dentro desses prédios era assim, tu alugava, não é um apartamento inteiro, geralmente eram uns 2 cômodos, né? Porque o banheiro e a cozinha, ele era coletivo para todas as pessoas que viviam ali dentro. Então, às vezes, eram 30 famílias, cada uma lá com umas 5 pessoas, 8 pessoas, e todo mundo dividindo o banheiro e a cozinha, gente. Então, imagina, realmente era muito caótico, né? E eram os lugares mais baratos que essas pessoas conseguiam ali viver. Um outro detalhe é o aumento da poluição, né? Muita fábrica, e é claro que com isso gera também uma poluição. A gente sabe que hoje, né, com o aquecimento global, uma das coisas que mais polui o meio ambiente é a indústria e também os automóveis. E outra consequência, o crescimento da violência e da criminalidade, gente. Imagina, muita gente vivendo dentro do mesmo espaço, espaço que não é preparado, muita desigualdade social, os trabalhadores sendo explorados. É óbvio que isso aumenta a violência e a criminalidade também. Bom, e aí nós também vimos aqui sobre a vida dentro das fábricas, né? A gente viu que as condições eram
precárias, não existia nenhuma segurança do trabalho, então era muito comum que crianças, né, lembra que as crianças elas também trabalhavam, mas o seu salário ainda era menor, não tinha nenhum direito trabalhista, não tinha nenhuma segurança, era muito comum uma criança perder um dedo, uma mão, um corte no braço, também apanhavam bastante, recebiam muitos castigos físicos e não tinham o que fazer porque não existia nenhuma legislação. Para quem que essas pessoas iriam recorrer, né? Não existia nenhum direito trabalhista. Essa ideia de direito trabalhista que a gente fala hoje no Brasil, em que tem um 13º salário, que tem o direito a férias, tudo isso, gente, não existia aqui não. Tá certo? E até aqui no Brasil também é muito recente, né? As nossas leis trabalhistas é de 1943, então não tem nem 100 anos para vocês entenderem de fato como era precária a vida de um trabalhador. Bom, outro detalhe aqui é as longas jornadas de trabalho. Como a gente sabe, era muito comum uma jornada de trabalho de até 8 horas por dia. O uso também da mão de obra infantil e feminina, muitas mulheres trabalhando dentro das fábricas e mesmo assim também recebendo menos que esses homens. E a criança, né? Lembra que essa noção de infância que a gente tem hoje, ela não era compartilhada aqui durante o século XVIII e XIX. Se entendia que uma criança era apenas um adulto menor, então que ele poderia sim trabalhar da mesma forma, mas hoje a gente compreende que não, né, gente? Bom, um outro detalhe, a ausência de garantias legais, né? Como eu falei, não existia nenhuma garantia, até mesmo do salário, a galera não tinha nenhuma garantia que iriam trabalhar e que iriam receber de fato aquele salário. E péssimas condições de salubridade nas indústrias, né? Então, tinha pouco tempo para poder se alimentar, até as idas ao banheiro era tudo cronometrado, então, de fato, era uma condição muito precária. Aí vocês estão vendo uma fotografia, né, de crianças trabalhando em fábricas ali na Inglaterra do século XVIII. Bom, também vimos aqui na nossa aula passada sobre as fases da Revolução Industrial, expliquei cada fase dessa aqui. A gente viu que a primeira fase tem início lá no século XVIII, em 1750, e vai mais de 100 anos depois, até 1860, nesses 110 primeiros anos de Revolução Industrial, foi completamente concentrada dentro da Inglaterra, com uma indústria têxtil e também com o surgimento da máquina a vapor. Já na segunda fase, que é no século XIX, aí vai para outras regiões da Europa, vai para a América, vai para a Ásia também. Nós temos aqui algumas inovações tecnológicas, como o aço, a eletricidade, o petróleo, as telecomunicações. E a terceira fase, que já é na metade do século XX em diante, que é conhecida como uma revolução tecnológica, que é a robótica, a engenharia genética, a microeletrônica, e também, né, a gente hoje nem fala mais de uma quarta revolução. Alguns falam, né, que é com a internet, mas assim, gente, agora a tecnologia ela não vai mais parar, ela vai ficar cada vez mais presente no nosso cotidiano. Bom, e aí vimos aqui também as consequências da Revolução Industrial, né? Um trabalho humano, ele foi sendo substituído pela máquina, como nós já vimos. O ritmo da vida dessas pessoas agora vai de acordo com o ritmo da produção. Então, se é para passar 20 horas produzindo, tem que ir, porque justamente o importante é o lucro. Também o movimento operário vai ser muito forte, porque quando a gente viu, aqui a gente pode colocar, lembra o ludismo, que é conhecido como os quebradores de máquinas, e também o cartismo. Então, esses trabalhadores eles vão se unir justamente para reivindicar seus direitos. Porque se não for eles, gente, para reivindicar esses direitos, quem é que vai fazer isso, né? Outra consequência do êxodo rural e, consequentemente, uma urbanização desorganizada. A consolidação do sistema capitalista, eu quero muito que vocês se lembrem disso. A gente viu na semana passada todas as fases do sistema capitalista, o comercial, o industrial, o monopolista.
O aumento da concorrência, é claro, isso é uma característica marcante do sistema capitalista também, e um rápido crescimento econômico, principalmente dentro dos países europeus, né, que retiravam muita matéria-prima dos países que eram colonizados, como, por exemplo, no continente africano, aqui no Brasil era muito comum, né, retirar a borracha para virar pneu de carro na Inglaterra, né, as nossas pedras preciosas ali no século XVIII, né, aqui no Brasil, em que é durante o século XVIII que vai ter uma extração muito grande de pedras preciosas. Agora, essa semana, a gente viu que a Rainha Elizabeth faleceu e foi muito levado para a gente refletir. Eu poderia ter colocado aqui, né, já que a Revolução teve início na Inglaterra, que a rainha morreu, gente. E aí uma galera teve uma comoção, outra galera, né, acabou criando muita piada também nas redes sociais. E o que é importante a gente lembrar, né? A gente vê a senhorinha, a Rainha Elizabeth, e a gente pensou, oh, meu Deus, a velhinha, coitada, morreu. Gente, coitada que nada, né? Porque passou anos explorando, né? Passou anos explorando, se baseando em sistema escravista, que matava, que violentava, torturava pessoas, gente. Sem falar todos os recursos naturais que foram retirados da Ásia e da África, que foram extremamente explorados pela Inglaterra. Inclusive, a coroa da Rainha Elizabeth está lá, o maior diamante do mundo. Sabe de onde é o diamante? Do continente africano. Então, a gente precisa, porque fica parecendo, né, hoje a gente vive muito naquela ideia, quando a gente vê, parece que a idade da pessoa idosa é o que dá caráter para ela, né? A gente vive num mundo que é assim agora. Eu tenho uma religião, parece que religião é atestado de caráter, parece que idade agora é atestado de caráter, gente. Claro que não. Né? A gente também precisa refletir, porque ali foi uma exploração desenfreada dentro do continente asiático e africano. Inclusive, né, vocês vão estudar isso lá na terceira série do ensino médio, como que o continente africano ele foi extremamente explorado. E lembrei, a gente também analisou isso aqui quando a gente estudou lá a Idade Média, né, como que ocorreu a colonização na África e na Ásia. E para vocês terem uma ideia, muitos países no continente africano não têm nem 50 anos que estão libertos, gente. Tem países na África que estão com 40 anos que conseguiram a sua independência, porque a Inglaterra estava lá explorando até o último momento. Então, é muito importante analisar tudo isso aí, analisar os acordos com nazistas que a Rainha Elizabeth fez. Não dá para a gente passar uma borracha na história porque a pessoa morreu, porque parece, morreu, virou santa. Minha filha, virou não. Certo? Então, precisa refletir. A gente precisa compreender a história de fato como ela é. Tá certo? Bom, então, outro detalhe aqui, ainda havia esquecido do Fordismo e do Toyotismo, né? Que isso aqui também é muito importante a gente compreender o que são, quais são as diferenças. E olha, gente, tanto o Taylorismo, Fordismo, Toyotismo foram sistemas de produção. Ambas as tecnologias visavam o melhor andamento das linhas de produção dentro das indústrias e com isso aprimoram, né? Eles foram aprimorando os processos de produção que começou lá no século XVIII. Então, vamos ver aqui as características, olha. Por exemplo, Taylorismo era uma separação do trabalho por tarefas e níveis hierárquicos, né? O controle do tempo, o Fordismo, a produção e consumo em massa. Eu quero que vocês se liguem nesses dois, Fordismo e Toyotismo, né? Porque o Taylorismo é muito parecido. Então, o Fordismo era o quê, gente? Vem do Ford, e o Toyotismo da Toyota, que é conhecida como uma das fábricas, indústrias automobilísticas, uma das melhores do mundo, né? Existe muito isso, de que os carros, os que são melhores, é da Toyota. Então, por quê?
Olha, no Fordismo, a galera fazia uma produção em série muito rígida, muito centralizada. Ou seja, lá a indústria automobilística era uma das maiores já no século XIX, início do século XX, né? E aí, principalmente no início do século XX, o que que acontecia? O Ford, ele acreditava que poderia fazer milhões, milhares de carros, todos iguais, tudo com o mesmo preço, né? E se aí colocar no mercado. Se por acaso não vendesse, aí ele deixava no estoque para vender em algum momento. Já o toyotismo é diferente. O toyotismo, ele fala em uma economia, na verdade, uma produção mais flexível, mais versátil. Então, enquanto o Ford ele fazia 1.000 carros, todos iguais, tudo da mesma cor, tudo do mesmo modelo e no mesmo preço. Já a Toyota, gente, que se desenvolve lá no Japão, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, a Toyota ela pensava assim, olha, não, a gente tem que ser mais flexível e versátil. Então não dá para fazer 1.000 carros todos iguais, com a mesma cor e com o mesmo valor. Por isso que a Toyota, ela diversifica. Então, ela faz um carro que vale 50 mil reais e ela faz um carro que vale 1 milhão de reais. Aí, tu é que vai escolher qual carro tu comprar. Né? Vai depender do teu poder aquisitivo. Então, com isso, se lucrava muito mais, porque conseguia atingir um número muito maior de consumidores. Lá no Fordismo, a estrutura ela era bem hierarquizada e no Toyotismo a galera se baseava em uma inovação. A divisão do trabalho era muito grande no Fordismo. Já no Toyotismo, geralmente um operário ele controla várias máquinas. Então, dessa forma, tem uma redução do número de trabalhadores também. No Fordismo, a produção ela é em grande quantidade do mesmo produto, como eu falei aqui do carro. Então, se produz milhares de carros, todos do mesmo jeito. No Toyotismo, não. Nós vimos que tem uma diversidade na produção. Fordismo aqui, salários altos, né? Pois se buscava que os trabalhadores fossem consumidores. No toyotismo, não se respalda em altos salários, mas em prêmios pela produtividade, na ideia de que tu incentiva a pessoa a desenvolver um trabalho melhor. E no Fordismo, sempre há produtos estocados. No Toyotismo, não, né, gente? Eles produzem de acordo com a demanda. Então, isso aqui é muito interessante, porque imaginava assim: olha, eu produzo, eu faço um estudo de mercado. Então, eu sei quem é que vai ter condição de comprar o meu produto. Até quanto que essa pessoa consegue comprar meu produto. Então, dessa forma que fica muito mais diversificado, né? Essas aqui são as principais diferenças em Fordismo e Toyotismo. Beleza? Todo mundo entendeu? Bom, então agora eu trouxe aqui algumas questões para que a gente possa responder. Eu vou deixar aqui na tela 3 minutinhos, né, gente? Eu quero que vocês aqui participem comigo. Levei aqui 30 minutos, né, para a gente poder revisar o nosso conteúdo, porque agora na parte 2 a gente vai responder só questões. Tá certo, Palmeira? Tá certo, pessoal de São Pedro do Piauí? Então, essa aqui é a nossa primeira questão. E aí, eu vou deixar aí 3 minutos na tela para que vocês possam responder. Coloca aqui quais aí que vocês acham que está correta, tá bom? Então, Maioli, 3 minutos, por favor.
Ok, pessoal, estamos aqui de volta. E aí, cadê o pessoal aí de Palmeira? Cadê o pessoal de São Pedro do Piauí? Qual alternativa vocês estão julgando aqui como correta? É muito interessante que vocês consigam aqui participar da aula, né, gente? Porque afinal de contas, eu coloco essas questões aqui para que vocês possam testar seu conhecimento. Então, sempre peço aqui a participação dos professores presenciais, né? Então, pessoal de São Pedro do Piauí, de Palmeira, professores presenciais, por favor, coloquem aí no nosso bate-papo qual a alternativa, quais os itens que a galera estão tentando. Ó, São Pedro do Piauí disseram estamos tentando. Beleza, então, São Pedro, eu vou deixar mais 2 minutos, tá bom? Porque eu quero que vocês realmente leiam e tentem responder a questão. Então, Maiole, 2 minutos, por favor. Ok, pessoal, então estamos aqui de volta para que a gente possa responder aqui nosso exercício, tá certo? Ó, tô vendo ali, a galera acha que é o quê? A2, A3, A5 é que estão verdadeiras? É, pois, bora ver agora, tá bom? Agradeço que vocês estão aí, estão participando aqui junto comigo, tá certo, gente? Então, bora aqui ver de fato qual alternativa é. Eu vou ler aqui, aproveitar esses 4 minutos com vocês para poder responder, tá certo? Então, bora lá. A questão diz assim: as questões abaixo referem-se aos movimentos operários no contexto da Revolução Industrial do século XIX. Item 1. Ao longo do século XIX, a consolidação do capitalismo tornaria as condições de vida e de trabalho do nascente proletariado extremamente precárias. E aí, vocês acham que essa alternativa ela está verdadeira, gente? Com certeza, né, gente? Olha, a consolidação do capitalismo, de fato, tornou a vida daqueles trabalhadores extremamente precárias. Então, aqui, verdadeiro. Item 2, o ludismo traduz as primeiras manifestações de resistência da nascente classe operária que ocupou os últimos anos do século XVIII e os primeiros do século XIX. Verdadeiro também. Em meados do século XIX, a greve geral dos trabalhadores na Europa, organizada pelo sindicato que representava a classe operária, provocou importantes mudanças na legislação do período. Gente, não rolou isso aqui. Certo? Dizer, então que gerou inúmeras transformações, falso. 4.
Para o movimento cartista, o movimento operário que surgiu na primeira metade do século XIX, não se constitui um fato isolado, pois foi precedido de greves, de motins, de insurreições e outras manifestações da classe operária. Verdadeiro. 5. Na segunda metade do século XIX, e principalmente com a formação das associações internacionais dos trabalhadores, percebeu-se uma estreita relação entre o marxismo e o movimento operário europeu. Quando ele diz aqui, porque uma estreita relação entre o marxismo e o movimento operário europeu é verdadeiro, porque o marxismo que a gente estuda lá na sociologia, o Karl Marx, ele era um grande crítico do sistema capitalista, porque afinal de contas a gente viu que gerava um impacto muito profundo na forma como esses trabalhadores viviam, né, gente? Então aqui, gente, todas as alternativas estão verdadeiras, menos a 3, não é isso? Então a alternativa verdadeira aqui, letra B. Beleza? Então todo mundo entendeu, né? A Keila, a Cristina, a Maila, o Gisvaldo, ou é Maíla? Bom, nós já estamos aqui terminando a primeira parte da nossa aula. Então, na parte 2, eu vou continuar respondendo aqui nossas questões com vocês. Então, fiquem aí, porque daqui a 3 minutinhos nós estamos de volta.